Thiago tinha um sonho de ser jogador de futebol, ele era atacante, né? Assim, ele se dedicava muito ao futebol. Thiago, meu filho, né, de 13 anos. Thiago era meu único filho. O Thiago, ele era um menino alegre, né, feliz, sabe? Sorridente, muito educado. Meu filho era muito educado, sabe? Eu me chamo Priscila Menezes, tenho 35 anos, sou moradora da Cidade de Deus. Vivo com as minhas filhas, né? Luísa, que é a mais velha, a Ana Júlia, que é a do meio, né? 17 anos, que hoje um pouco mais de alegria, né? Que ela tá esperando um neném, né? Meu filho saiu para dar uma volta de moto e nunca mais voltou. 3 disparos, né? Causou a morte, né, do meu filho. Il 7 agosto 2023, Priscilla ha trovato il corpo del figlio tredicenne in un parcheggio della sua favela. Aí eu fui e sentei lá do lado do corpo do meu filho. Quando você recebe essa notícia, você pensa que o seu mundo vai acabar. Como é que você vai viver sem seu filho? Il giovane è stato ucciso durante un'operazione della Polizia Militare di Rio. Le forze dell'ordine affermano che Tiago era armato. E eu não descansei, não vivi o luto, porque eles estavam incriminando meu filho, né? E ainda você tem que provar, né, que o seu filho era inocente. Priscilla e suo marito Diogo devono condurre un'indagine per conto proprio per confutare le accuse della polizia. Foi sair daquela rua e vir em direção para entrar aqui. E foi aqui que é onde a moto perdeu velocidade, né? É onde eles caíram. Tinha um entulho aqui, Thiaguinho cai aqui. Tiago è morto davanti a un gommista. 2 anni dopo, i segni dei proiettili sono ancora visibili. Priscilla e suo marito hanno scoperto la presenza di una telecamera di videosorveglianza. A câmera ficava aqui. Ficava aqui a câmera. A câmera ficava, filmava tudo. Um dono do estabelecimento entregou essa imagem da borracharia. Ela ficava num tablet. Su questo hard disk sono presenti 42 file video di 8 secondi ciascuno. Ogni clip è distanziata di 3 minuti dall'altra, intervallo durante il quale la telecamera non registra. Meu pensamento era como não gravou. Então tinha isso na minha mente, que como não pega a parte que o Thiago, né, foi executado. Nel terzo video il parcheggio è deserto. Ma nel quarto video compaiono le gambe di un corpo insanguinato. È Tiago, agonizzante a terra. Pochi secondi dopo, nell'immagine compare la testa di un agente di polizia. Un istante fugace che si rivelerà cruciale. Então, uma versão de que é dada de que havia outros criminosos, inclusive atirando na direção deles, eles tinham que se proteger, essa versão é completamente desmontada pelas cenas seguintes. L'avvocato André Castro è specializzato in casi di violenza da parte della polizia. Rappresenta Priscilla fin dall'inizio della sua battaglia legale. Onde eles estão absolutamente tranquilos, mexendo no celular, fazendo contato, sem importar. E esses vídeos, ainda que fragmentados, revelam que mostram a contradição da narrativa inicial.
Per quanto debole possa sembrare, questa prova video è un'opportunità da cogliere affinché il caso di Tiago non finisca nel dimenticatoio. Justamente porque as investigações apontam ou que não foi possível identificar quem foi o autor do crime, da morte, ou porque entendem que não houve crime porque a polícia agiu em legítima defesa. Por isso, a participação da família, justamente para poder, de certo modo, suprir falhas numa investigação ou numa colheita de provas, ela acaba sendo muito importante. I due agenti di polizia accusati dell'omicidio di Tiago sono in custodia cautelare. Tra qualche mese saranno processati da una giuria. Si tratta di un caso raro in Brasile, dove 9 casi su 10 di violenza della polizia vengono archiviati per mancanza di prove. A Rio de Janeiro, un conflitto urbano sta devastando le favelas. Le bande di narcotrafficanti impongono la loro legge su quasi un terzo della città. Si trovano di fronte a un corpo di polizia addestrato e schierato come un esercito. Ogni anno 700 persone vengono uccise durante gli interventi della polizia. Le forze dell'ordine invocano quasi sistematicamente la legittima difesa per giustificare queste morti. Ma i difensori dei diritti umani e gli abitanti delle favelas stanno portando alla luce un'altra realtà, quella di operazioni violente che non arrestano l'espansione del narcotraffico e causano l'uccisione di persone innocenti, disarmate o già ferite. In una delle società con più disuguaglianze al mondo, queste morti violente restano invisibili, senza un riscontro. Fatima Pigno si trova ad affrontare questa indifferenza ogni giorno dalla morte di suo figlio. Aveva 18 anni quando fu ucciso nella favela di Manguinhos. Esse é meu filho, Paulo Roberto. Questionou a abordagem do irmão e veio a falecer. Teve asfixia mecânica, morte provocada. Ele foi sufocado até a morte. Esse aqui é o João. Ele foi morto com um tiro na cabeça, na janela da sua casa, retirando a sua filha da janela, que tinha uma suposta operação. Esse aqui é o Jonathan, filho da Ana Paula. Ele recebeu também um tiro nas costas. Aqui era a selva, nós somos bichos e ele lá é o caçador. Assim que estava fazendo com a gente aqui dentro da favela. Nelle favelas di Rio, ogni operazione antidroga suscita timori di abusi. Nel quartiere di Jacarenzinho, il 6 maggio 2021, sotto gli occhi di Fatima, la paura si trasforma in orrore. Dentro das casas, rios e rios de sangue. Colchão, travesseiro, sofá, tudo ensanguentado. O Jacarezinho fedia sangue. Foram 27 mortos, 28 com policial. Cara, foi uma coisa que a gente ouvia falar de chacina, né? Mas nunca presenciei isso. E a gente queria só que isso acabasse. Não tivesse mais mãe nenhuma sofrendo a dor da perda. Então a minha luta começou aqui em Manguinhos mesmo. Então a gente tem que chamar a favela para vir para a rua, né? Fazer ato grande. Se o Bolsonaro consegue fazer ato em Copacabana e enche de milhares, por que nós não podemos trazer a favela para a rua? A favela descendo, o morro descendo, vai mostrar que a favela venceu. Fatima Pigno è una delle voci fondatrici nella lotta contro la violenza della polizia a Rio. Per essere vista e ascoltata, ha creato un movimento con un gruppo di madri e avvocatesse, il movimento Raave. Questo movimento, unico nel suo genere in Brasile, ha aperto le sue porte a 100 madri. Hanno tutte vissuto l'orrore di perdere un figlio, un marito o un fratello ucciso dalla polizia. Raave fornisce loro supporto legale, psicologico e finanziario. Ma la loro lotta si svolge soprattutto nelle strade. Queste donne denunciano una proposta di legge che prevederebbe un bonus per gli agenti di polizia che sparano ai membri delle gang, anziché arrestarli. L'hanno soprannominata Prime Far West. Por que nós viemos de barraca? Aqui Brasil, no Brasil. O que ela significa para nós? Esse projeto. Mais morte. Mais morte. Ele quer dizer o quê? Licença para matar. Porque eles já mataram os nossos, concorda? Sim. Eu sei que é difícil.
Porque aconteceu isso comigo. Eu tive que perder para hoje estar na luta. A gente não quer que aquela ali perda para estar na nossa luta. Deixa eu segurar aqui. Então, 2 anos e 2 meses que eu venho provando, né, que o meu filho era só um jovem de 13 anos, que estava na comunidade passeando de moto e foi executado com 3 tiros de fuzil. Não pode ser normal policiais entrando na comunidade e matando nossos filhos. Meu filho morreu de graça. E se essa lei for aprovada, quantos vão morrer? Eu vim aqui com meu coração apertado, com raiva, para que outros jovens não sejam assassinados, não sejam mortos e marginalizados por quem deveria nos proteger. E Volta pra fora. estamos aqui não porque nós queremos, a gente só quer que os nossos jovens de comunidade tenham o direito de viver, tenham o direito de ir e vir, que os seus direitos sejam respeitados. E é isso, gente. Obrigada. Então, que a gente limpa a casa de vocês e a gente tem os nossos filhos retirados de Per Priscilla, ogni volta che si fa sentire è una battaglia contro se stessa, una battaglia per suo figlio. Ma soprattutto è una battaglia contro gli agenti di polizia che accusa di averle portato via Tiago. Questi uomini fanno parte di un battaglione speciale della polizia militare, la Shoke. Sono alloggiati nel cuore della città, in una caserma che assomiglia a una fortezza. Qual é o contexto da operação? O Complexo do Chapadão é uma favela que ela tem por característica muito roubo de carga e um tráfico de drogas muito forte. Beleza, então vocês viram que a gente tenta ao máximo envolver a favela e que a gente consiga empurrar eles para dentro. Normalmente é aquela teoria do martelo bigorna. Vai, passa aí. Tá bom, então vamos descer e embarca no ônibus. Faz um brequinho, só um pouquinho, até chama eles. Pedro Paulo Dias Ferreira è uno dei capitani della Shoke. Questa unità d'élite è composta da 600 agenti di polizia appositamente addestrati ed equipaggiati. Viene impiegata durante le operazioni più intense contro il traffico di droga. Eu todo dia de manhã, antes de sair de casa, faço minhas orações, né? Eu sou um pouco religioso. A primeira preocupação é todo mundo voltar vivo. Vamos? É um pouco inviável a gente entrar numa comunidade como aquela sem estar com policiais com fuzis, coletes e um efetivo razoável para poder ocupar bem o terreno. Os criminosos estão com armamentos de guerra. Eles atiram na gente, independente de ter pessoas passando pela rua ou não, né? Agli occhi di Pedro Paulo e del suo battaglione, la favela diventa un territorio ostile. Un labirinto di vicoli dove la minaccia è onnipresente. E lembrando que o policial ele tem frações de segundo para fazer o julgamento. Se ele atira, não atira. Se ele não atirar, ele pode morrer. Então, às vezes não. Essa fração de segundos que ele tem para julgar. Nel 2024, 55 agenti di polizia sono stati uccisi nello stato di Rio. Questo pesante tributo ha un forte impatto sulle caserme e nell'immaginario giustifica le sparatorie al minimo sospetto. Então a gente treina bastante para não errar um tiro, para não agir com as emoções, mas pode acontecer um erro, né? E a gente sabe que o nosso erro, a munição, o projétil vai sair, vai parar em algum lugar. Tem sempre uma preocupação muito grande, né? De, não realizar um disparo aí, atingir o inocente. A gente sempre está tentando diminuir essa possibilidade de erro, mas ela nunca vai chegar no zero, né?
Per questi agenti di polizia, la persona innocente diventa un errore statistico, accettato come inevitabile. Ma per altri è un limite che lo Stato non dovrebbe mai oltrepassare. Orlando Zaccone è un ex membro in pensione delle forze di polizia civili. Per lungo tempo si è occupato delle indagini sulla violenza della polizia. Eu costumo dizer que a polícia mata, mas não mata sozinha. O Estado brasileiro está dizendo que se a polícia mata dentro da favela, ela tem legitimidade. O que importa é essa construção de que aquele que morreu, né, merecia morrer. Mas quando a gente começa a abrir a exceção, não, para traficante não precisa proteger a vida. Ah, para assaltante também não. Para estuprador também não, para esse também não. Isso vai crescendo a ponto de falar, para esse dissidente político também não. Per Orlando Zaccone è una condanna a morte mascherata. Eu ouvi de um policial uma vez que trabalhava comigo que no Brasil não tem pena de morte, tem morte sem pena. O fenômeno dessas execuções extrajudiciais, né? A pena de morte requer, né, um julgamento. Un messaggio che rimane inascoltato nei battaglioni di polizia, dove perdura una cultura del sacrificio e una retorica bellicosa. E se for preciso, ó Deus, pereceremos pela fidelidade da doutrina. Assim, a moral, a dignidade e a força do choqueano ecoarão pela eternidade. E quando caminhar... Tenta demonstrar que a nossa missão é algo divino, né? De metaforicamente acreditar que a gente está fazendo uma luta do bem contra o mal. Então, que realmente a nossa missão é a última barreira entre a civilidade e a barbárie, né? Una visione provvidenziale che permette di sopportare una vita quotidiana ultraviolenta. Lo scorso gennaio, Pedro ha perso un membro della sua unità. Uma morte tão prematura, né? Ele tinha minha idade praticamente, então tu acaba se colocando no lugar dele e acende o alerta, né? Treinar mais, tomar mais cuidado. Questa minaccia costante porta alcuni agenti di polizia a sviluppare un disturbo da stress post-traumatico, ferite invisibili che stanno devastando le fila delle forze dell'ordine. Nel 2023 il numero di decessi per suicidio ha superato quello a seguito di interventi chirurgici. E aí, como é que foi? Como é que você se sentiu? Como é que foi o clima hoje lá na operação? Carolina Sales è specializzata nel monitoraggio psicologico di questi agenti di polizia d'élite. É uma operação normal, mas a cabeça já fica atribulada, principalmente com os colegas que já se foram. O trauma é um atrás do outro. Vai misturando as coisas todas, né? Trabalho, família, violência, Então a gente tem que pensar o quanto que a exposição a essa violência adoece esse sujeito. E isso é interessante porque, assim, muitas vezes eles também não verbalizam isso para outras pessoas. Porque tem a lógica do herói, né? Faz parte, a gente está vivendo uma guerra, então dentro de uma guerra a gente sabe que num decreto de guerra se prevê que inocentes podem morrer. Então eu sei que ele está aqui no meio das crianças, se divertindo, pulando, brincando. Com certeza sei que ele está aqui. Ogni anno Fatima organizza una festa in onore del figlio scomparso, Paulo Roberto. Porque eu que não posso esquecer o Paulo Roberto, porque ele é meu filho, eu nunca vou esquecer. Essa comemoração à vida, né, a memória. Oltre l'80% delle persone uccise dalla polizia sono giovani uomini neri provenienti da quartieri operai. Gli altri 3 figli di Fatima sono abbastanza grandi da poter diventare bersagli. O polícia ameaçou a me dar um tiro. Tipo, eu não queria ficar parado pra mim sofrer uma covardia, pra mim apanhar, pra mim ser tratado como um animal. Aí por isso eu levantei a camisa e corri. Pra eles não verem que eu não tenho nada. Eu carrego um ódio da farda. Ele só vem pra magoar. Un odio viscerale verso la polizia.
Un segno della perdita di fiducia degli abitanti nello Stato e della crescente influenza delle bande armate sulle favelas. O tráfico também tá errado, porque acho que não é certo andar armado na favela, na comunidade, onde o morador passa. Então, eu não tenho medo do tráfico, porque acho que eu convivo na favela, sabe? Isso não me traz medo. O que me traz medo é eu estar na madrugada, os polícias entrarem já dando tiro. Isso que me dá medo. Per Fatima, il grido delle madri deve trascendere i confini delle favelas. Le donne di Raave hanno deciso di portare la loro lotta nel cuore politico del Brasile, nella capitale, Brasilia. Per la maggior parte di loro è la prima volta che lasciano Rio. Per 3 giorni le madri assumeranno posizioni di potere che non avrebbero mai pensato di poter ricoprire. Preciso que vocês olhem para nós, moradores de favela, com outro olhar, não com olhar de criminalização, que nós somos criminalizados todos os dias e todas as horas. A gente tem feito o nosso papel, a gente tem cumprido o nosso papel enquanto mães, enquanto cidadãs desse país. E o que a gente veio fazer aqui é pedir para que vocês também façam o papel de vocês. La mobilitazione delle donne delle favelas costringerà i rappresentanti del governo a fare marcia indietro. O papel do Estado é promover a segurança de vocês e dos filhos de vocês e não tirar a vida dos filhos de vocês e não executar a pena de morte, porque isso não está na Constituição. E com certeza o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial vão lutar para que o projeto tenha continuidade. Questa promessa potrebbe cambiare la vita e il destino di migliaia di donne in tutto il paese. Porque geralmente eles falam, nos escutam e na hora da nossa fala eles vão embora e nós ficamos falando sozinhos. Então teve esses 2 momentos que eles pararam sim para nos ouvir. Tem que ser sempre assim. Quattro mesi dopo, Priscilla ha un appuntamento al tribunale di Rio de Janeiro. Gli agenti di polizia accusati di aver ucciso suo figlio compariranno davanti a una giuria. Un momento che aspetta da 2 anni. Le madri venute a sostenerla stanno seguendo il processo dall'esterno dell'aula. Gli avvocati degli agenti di polizia cercano di dimostrare che Tiago aveva legami con una banda criminale. Interrogano Priscilla. Aqui, a senhora reconhece que é o Tiago, correto? Esse do capuz branco parece Tiago. Entendi. Quem está na foto com o Tiago está fazendo esse símbolo aqui, com a mão. Uhum. A senhora sabe o que significa esse símbolo? É de uma facção, né? Eu acho. Não sei, estou perguntando. Eu não posso responder, senão eles vão bater em mim aqui. Mas adolescente faz entendi. essas... Essa facção, ela se faz presente na comunidade onde a senhora mora? Não só lá, mas em todo o Rio de Janeiro, né? Entendi. Durante le 48 ore del processo, gli avvocati degli agenti conducono una difesa molto aggressiva. Nonostante la mancanza di prove, la loro strategia semina dubbi nella mente della giuria. I 2 poliziotti vengono assolti. E o que a gente viu aqui não foi o julgamento dos policiais. A gente viu aqui o julgamento do Tiago, né? Tiago que foi julgado. Priscilla ha deciso di continuare a lottare. Presenterà ricorso contro la decisione. Per le madri di Raave, la lotta deve continuare. Una lotta affinché il Brasile smetta di considerare la morte dei suoi figli come danni collaterali nella guerra alla droga.